Você já sentiu que o lugar que deveria ser seu simplesmente não existia mais? Que o abraço que esperava nunca veio e que de repente você percebeu que estava apenas preenchendo um espaço conveniente, mas nunca verdadeiramente querido? É uma sensação que corta fundo, como uma faca silenciosa, a de se dar conta de que foi esquecida, de que sua presença se tornou opcional, quase invisível. Imagine investir cada pedacinho do seu amor, juntar economias guardadas com sacrifício, preparar presentes com ternura e, ao chegar, perceber que todos já estavam reunidos, sorrindo para uma foto onde não havia lugar para você. É duro, não é? Como se a vida gritasse que você sempre foi a coadjuvante na história de quem dizia te amar. Mas aqui está o ponto mais surpreendente. Às vezes, é nesse instante de solidão exposta que nasce a clareza tardia. Um momento em que você entende que não precisa mais implorar por afeto raso, nem aceitar migalhas de atenção, porque existe uma liberdade emocional que surge quando você para de esperar em vão e começa a se escolher. Nesta história, vamos caminhar juntas por cenários que você talvez conheça bem. Um aeroporto vazio, um diner simples com torta quente, um motel barato mais honesto e, acima de tudo, uma jornada de ruptura e reconstrução. Não é só uma narrativa sobre rejeição silenciosa. É sobre dignidade recuperada, sobre romper ciclos que nunca te fizeram bem. Prepare-se para sentir a dor do esquecimento, mas também a paz de acender uma vela só para si. Porque no final, você vai perceber que o verdadeiro abraço real nem sempre vem de quem você mais esperou. E que, às vezes, família é quem escolhe ficar, não quem exige presença. Quer descobrir como essa caminhada dolorosa se transformou em um recomeço consciente? Então, venha comigo. Era uma tarde comum quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, a voz do meu filho soava estranhamente doce, quase melosa. Ele perguntou se eu tinha planos para o dia de ação de graças e, antes que eu pudesse responder, soltou aquela frase que perfurou meu coração. Não seria o mesmo sem você. Por um instante, senti-me viva de novo, como se a invisibilidade que me envolvia há anos tivesse se dissipado. Aquela ligação parecia um sopro de vida. Ele disse que as crianças perguntavam por mim, que estavam animadas para me ver. Falou como se a minha presença fosse essencial para que a mesa estivesse completa. Foi nesse momento que senti uma chama antiga se acender. Sabe aquela sensação de ser necessária, de ter um lugar de verdade? Era isso. Eu, que tantas vezes fui apenas conveniente, senti que, dessa vez, talvez fosse querida. Assim que desliguei, fiquei olhando para o telefone por um bom tempo. Era quase como se eu tivesse medo de mover qualquer coisa e estragar aquela emoção frágil. Um convite tão simples, mas que me trouxe um entusiasmo que eu não sentia há anos. Aquele pedido me fez acreditar que, finalmente, minha família ainda se importava. Peguei o envelope onde guardava meu dinheiro para emergências, o mesmo que eu escondia há meses. Pensei, se isso não é uma emergência, então o que seria? E decidi. Compraria a passagem. Seria a avó amorosa que levaria tortas, presentes e um sorriso largo para encher a casa de aconchego. Eu ia estar lá, preenchendo aquela mesa vazia de mim. Nos dias seguintes, comecei a me preparar com um cuidado que nem eu lembrava que tinha. Comprei um novo cardigan de lã azul, macio, para me sentir elegante, parte da cena e não um detalhe esquecido. Escolhi com carinho pequenos presentes para cada um. Livros para as crianças, chocolates para minha nora. Era como se eu estivesse costurando, ponto a ponto, meu caminho de volta ao afeto. A cada detalhe, a cada sacola que eu enchia, meu coração ficava mais leve. Era quase como um retorno à juventude, aquela época em que acreditar nos outros parecia natural. Eu sentia uma empolgação genuína, que há muito tempo não me visitava. Essa expectativa era tão doce que eu nem percebia a sombra de um velho medo sussurrando ao fundo. Mas é curioso como, às vezes, a esperança faz a gente ignorar sinais sutis. Havia algo na voz do meu filho que parecia calculado demais, como se cada palavra tivesse sido ensaiada. Eu escolhi não ouvir essa pontinha de dúvida. Afinal, depois de tantos anos de rejeição silenciosa, quem não agarraria uma chance de se sentir incluída?
Quando o avião pousou, senti aquele friozinho na barriga que mistura ansiedade e alegria. Eu tinha escolhido meu melhor cardigã e o sapato preto de salto baixo para parecer arrumada e digna. O aeroporto estava cheio de vida. Crianças correndo para abraçar avós, casais se reencontrando com lágrimas nos olhos, flores colorindo as mãos apressadas. E eu, ali, esperando o momento de ser reclamada também. Fiquei parada no portão de desembarque, olhando cada rosto que surgia. A cada abraço que via, imaginava o meu. Mas o tempo foi passando e ninguém apareceu com meu nome nos lábios. Eu conferia o celular, relia a mensagem que confirmava o convite e me dizia: eles estão a caminho, claro que estão, mas aquele silêncio começava a me apertar por dentro. Não me sentei. Parecia que, se eu sentasse, estaria desistindo, aceitando a solidão exposta. Permaneci de pé, com minha mala ao lado, como quem acredita que a qualquer instante um sorriso familiar vai surgir no meio da multidão. O relógio marcava minutos que pareciam horas. A cada família que passava, meu peito pesava mais. As notificações do telefone vibraram. Meu coração disparou, achando que enfim seria o aviso. Mãe, estamos aqui. Mas não. Era apenas uma atualização das redes sociais. E curiosa, quase sem querer, toquei para ver. Foi então que a dor veio de forma tão fria quanto o ar do saguão. Na tela, a foto da minha família. Meu filho com o suéter azul que lhe dei no ano passado. Minha nora, radiante, bronzeada, rodeada pelas crianças. A mesa cheia, velas acesas, peru dourado, risos. A legenda dizia: casa cheia, corações cheios, feliz dia de ação de graças da nossa família para a sua. E naquele instante, entendi. A mesa estava cheia sem mim. Fiquei olhando para aquela imagem como se pudesse encontrar algum sinal de engano. Mas não havia. Eu não estava lá. Não tinha lugar reservado, nem cadeira vazia à minha espera. Era só mais uma foto sem espaço para mim. Uma prova de que, para eles, eu era invisível. Uma convidada conveniente, nunca realmente querida. E sabe o que é estranho? Eu não chorei. Não ali. Apenas respirei fundo, vesti meu casaco com calma e comecei a caminhar em direção à saída. Enquanto famílias se abraçavam e seguiam para seus lares, eu me movia sozinha, como um pacote perdido. Era como se cada passo ecoasse o som de um ciclo que finalmente estava ruindo. A cada passo para fora do aeroporto, senti o peso da realidade se acomodar nos meus ombros. Não era apenas esquecimento, era rejeição silenciosa, calculada, embrulhada num convite que nunca teve real intenção. Enquanto o vento gelado cortava meu rosto, a foto ainda latejava na minha mente, como um lembrete cruel de que a vida deles seguia completa sem mim. Havia uma dor contida, quase digna, em perceber que eu havia me preparado tanto para um lugar que não existia. A mesa vazia que imaginei cheia de risos comigo presente era apenas fantasia. Na realidade, aquela foto sem lugar para mim revelava o que já estava ali há anos. Eu não era parte do núcleo, apenas um adorno para quando fosse conveniente. Caminhei devagar, como quem tenta prolongar o momento antes de encarar a solidão exposta. Olhava ao redor e via táxis lotados de pessoas indo para casas que as esperavam. Eu, ao contrário, não tinha destino. Era só eu e minha mala de rodinhas, girando sobre asfalto frio, sem ninguém para perguntar se estava tudo bem. Meu telefone vibrou de novo. Por um instante, ainda tive esperança. Quem sabe uma mensagem dizendo que foi um engano, que estavam a caminho. Mas não. Era apenas outra notificação sem importância, um lembrete do quanto eu era invisível para quem deveria me ver. Naquele momento, entendi que esperar em vão seria só prolongar o sofrimento. Senti uma mistura estranha de vazio e clareza tardia. Era como se um véu tivesse caído dos meus olhos, revelando tudo o que eu sempre soube, mas nunca quis admitir. Quantas vezes aceitei migalhas de afeto, acreditando que ainda havia espaço para mim? Quantas vezes fechei os olhos para os sinais, fingindo que a distância não era tão grande? Não chorei ali. Não me permiti. Em vez disso, ajeitei o casaco, ergui a cabeça e continuei caminhando. Não era orgulho. Era sobrevivência.
porque chorar naquele momento seria dar ao esquecimento deles mais força do que ele merecia. Eu não ia permitir que eles me vissem quebrada, ainda que ninguém estivesse olhando. E, curiosamente, naquele silêncio que me cercava, algo começou a se mover dentro de mim. Era como se, no meio da dor, eu começasse a sentir um sopro de decisão firme. Não sabia para onde iria, mas sabia o que não faria. Não voltaria a implorar por um lugar na vida de quem já tinha deixado claro que não me queria lá. Saí do terminal sem rumo, deixando para trás aquele aeroporto vazio que ecoava a minha própria solidão exposta. A cidade parecia fria, cinza, e cada passo ressoava como uma confirmação do que eu já sabia. Não havia ninguém esperando por mim. Eu não queria voltar para o hotel, tampouco para qualquer lugar que lembrasse expectativa. Queria apenas desaparecer por algumas horas. Foi então que vi um pequeno diner na esquina. Um lugar simples, com janelas embaçadas e um letreiro antigo piscando com dificuldade. Entrei. O cheiro de café fresco e torta quente me envolveu como um abraço discreto. Havia poucos clientes, todos em silêncio, e uma garçonete cansada me cumprimentou com um "Feliz Dia de Ação de Graças", que soou mais verdadeiro do que qualquer mensagem que recebi da minha família. Sentei-me num canto, num daqueles sofás de vinil gastos, e pedi uma fatia de torta de abóbora com chá. Quando o prato chegou, percebi que fazia anos que eu não comia algo só para mim, sem pensar em agradar ninguém. Cada garfada era simples, quase banal, mas de repente, aquele momento solitário parecia mais honesto do que qualquer ceia cheia de sorrisos falsos. Ali, com uma torta e uma xícara fumegante à frente, senti a dor e o alívio caminhando juntos. Dor por ter sido esquecida, por estar sentada sozinha em um feriado que deveria ser sobre união. Mas também alívio por não precisar mais fingir que eu não via a verdade. Era como se, de repente, o silêncio começasse a me libertar. Enquanto observava a rua pela janela, vi famílias apressadas carregando sacolas, abraços apressados acontecendo na calçada. E percebi que nem todos aqueles encontros eram reais. Alguns, talvez, fossem apenas obrigações disfarçadas. Eu já tinha vivido isso. Presença sem afeto genuíno, apenas por costume. Naquele instante, pensei que talvez fosse melhor estar só do que ser apenas conveniente. A garçonete me perguntou se eu queria mais uma fatia para levar. Sorri de leve e aceitei. Não porque estava com fome, mas porque aquela torta era um pequeno presente para mim mesma. Algo simples, mas meu. Era o primeiro gesto de cuidado comigo em muito tempo, sem estar atrelado a ninguém mais. Quando saí do diner, senti o ar frio bater no rosto, mas não me incomodei. Segurava a sacolinha com a segunda fatia, como quem leva um pedaço de coragem para a próxima etapa. Eu ainda não sabia para onde iria, mas pela primeira vez senti que não precisava correr para ninguém. Pela primeira vez, eu podia apenas caminhar sem pedir permissão para existir. Saí do diner sem pressa, sentindo o peso do casaco e da sacolinha com a segunda fatia de torta balançando na mão. A cidade parecia silenciosa demais para um dia de celebração. Caminhei por algumas quadras até encontrar um motel barato, daquele simples, com uma placa desgastada anunciando quartos disponíveis. Entrei sem hesitar. Não era luxo que eu buscava, apenas um abrigo temporário para minha dignidade ferida. O quarto era exatamente o que eu esperava. Lâmpadas fracas, um cobertor ralo e um aquecedor que rangia. Mas ali, de certa forma, senti algo que não encontrava mais na casa do meu filho. Honestidade. Era um lugar barato, sim, mas não fingia ser mais do que era. Deixei a mala encostada no canto e sentei na beirada da cama, sentindo o cansaço escorrer pelos ossos. O telefone vibrou. Uma mensagem curta. "Mãe, onde você está? Pensamos que seu voo era amanhã." Logo depois, mais uma, dessa vez da nora. "Desculpe o mal-entendido. Pode vir amanhã para a ceia?" Fiquei olhando para aquelas palavras e percebi que não havia real arrependimento, apenas tentativa de corrigir a inconveniência. Não respondi. Pela primeira vez, decidi não preencher o silêncio para eles. A noite foi longa, mas não tão dolorosa quanto imaginei. Aquele motel barato,
com sua cama dura e paredes finas, era um espaço de pausa. Um lugar onde eu podia, finalmente, deixar cair a máscara de quem sempre correu para salvar a imagem da família. Ali, ninguém esperava nada de mim. E, curiosamente, esse vazio trazia uma sensação de liberdade emocional que eu jamais havia sentido. Enquanto o aquecedor rangia, comecei a refletir sobre quantos anos vivi presa a uma dependência invisível, achando que precisava ser indispensável para alguém para ter valor. Percebi que sempre estive no papel de suporte, nunca no centro. Sempre conveniente, raramente querida. Aquela noite me mostrou que talvez fosse hora de romper ciclos, de me afastar sem olhar para trás. Peguei um pequeno caderno que carregava na bolsa e escrevi, em letras firmes: Não sou extra. Não sou sobra. Não sou um detalhe na vida de ninguém. Li a frase várias vezes, até sentir que, finalmente, eu acreditava nela. Era simples, mas carregava a força de uma decisão firme que vinha se formando há anos sem eu perceber. E, antes de apagar a luz, fiz algo simbólico. Acendi uma vela pequena que encontrei na bolsa. Algo que costumava levar para acalmar os netos, mas, desta vez, não era para eles. Era para mim. Uma vela acesa só para si mesma, iluminando um quarto barato que, por uma noite, se tornou o início do meu recomeço consciente. Na manhã seguinte, acordei antes do sol, como sempre fiz a vida inteira. Mas dessa vez, não era para preparar o café para ninguém, nem para adiantar tarefas para facilitar a vida de outros. Acordei apenas por mim. Olhei para o teto do quarto do motel e senti uma estranha leveza. Era como se, finalmente, eu tivesse parado de esperar em vão por quem nunca me daria o lugar que merecia. Peguei o celular, que piscava com várias mensagens não lidas. Meu filho insistia com frases curtas, a nora tentando justificar com desculpas mornas. Foi confusão, achamos que era amanhã, mas eu sabia. O esquecimento não era acidente, era hábito. E naquele instante, senti uma clareza tardia invadir meu peito. Não era mais sobre um jantar perdido, mas sobre anos de invisibilidade acumulada. Lembrei de cada pequeno abandono. Aniversários ignorados, convites feitos de última hora só por obrigação e os silêncios longos que sempre me deixavam com a sensação de ser apenas conveniente, nunca realmente querida. E percebi que não era só mágoa, era um ciclo que eu mesma alimentava, acreditando que amor verdadeiro poderia nascer de migalhas. Decidi, então, que essa seria a última vez. Não haveria mais transferências automáticas para cobrir os problemas que eles não sabiam resolver. Não haveria mais acessos às minhas contas, nem coassinaturas de dívidas. Pegaria de volta o que sempre foi meu, minha dignidade. Porque o fim da dependência não é só financeiro, é emocional. E eu estava pronta para cortar essas amarras. Voltei para casa com essa decisão fervendo em mim. Na manhã seguinte, fui ao banco. Pedi para suspender cada ajuda que vinha sendo descontada para eles. Revoguei acessos, alterei autorizações e, pela primeira vez, senti um peso saindo dos meus ombros. Foi como se o silêncio que liberta ganhasse forma concreta ali, naquelas assinaturas. Depois, procurei meu advogado e sentei com ele para revisar meu testamento. Cada linha que mudava era um passo em direção ao meu recomeço consciente. Retirei o nome do meu filho e da nora de qualquer direito futuro e coloquei apenas um: Emma, a neta que sempre me viu como eu sou, a única que sempre trouxe afeto genuíno, presença voluntária, um abraço real sem segundas intenções. Quando saí do escritório, caminhei devagar pela rua. O mundo parecia o mesmo, mas eu não era mais. Senti que, ao romper aquele ciclo, algo em mim se curava. Não de forma milagrosa, mas com a serenidade de quem finalmente escolhe a si mesma. Pela primeira vez, eu não era um acessório na vida de ninguém. Eu era o centro da minha própria vida. Alguns dias depois, o telefone tocou. Era uma ligação diferente, sem o peso da obrigação. Quando atendi, ouvi uma voz que aqueceu meu coração de imediato. Era Emma, minha neta, a única que nunca me tratou como invisível. Ela disse que recebeu minha carta e que, ao lê-la, sentiu que precisava me ver. "Posso ir te visitar no próximo fim de semana, vovó?"
Perguntou com um carinho tão genuíno que quase me fez chorar. Emma sempre foi diferente. Enquanto todos os outros me viam como alguém para recorrer apenas quando precisavam, ela me via como eu era. Ligava só para conversar, mandava fotos do gato, contava das provas da faculdade, me pedia receitas. Nunca exigiu nada além da minha companhia. Naquele momento, percebi que, mesmo no meio do abandono, ainda havia um vínculo verdadeiro que permanecia. No sábado, fui até a estação de trem esperá-la. O coração batia mais rápido, mas dessa vez não era ansiedade misturada com dor. Era uma alegria simples e tranquila. Quando ela desceu do trem, com um sorriso aberto e os olhos brilhando, senti que aquele abraço real que esperei por tanto tempo finalmente chegou. E ele veio sem cobranças, sem segundas intenções, apenas escolha mútua. Voltamos para casa conversando como velhas amigas. Emma reparava em cada detalhe da vizinhança, como se quisesse guardar aquele momento na memória. Quando entramos, ela tirou o casaco e caminhou pela sala como quem pertence àquele lugar. Não houve formalidade, não houve tensão. Apenas presença voluntária, aquele tipo de companhia que não pesa, que não exige nada além de estar junto. Naquela tarde, fizemos chá e pegamos o antigo tabuleiro de xadrez que eu guardava para ocasiões especiais. Jogamos, rimos e ela me contou sobre seus planos para o futuro. Por um instante, percebi que não era a mesa cheia da ceia que me fazia falta, mas sim a conexão real que só existe onde há amor de verdade. Com Emma, eu não era só conveniente, eu era importante. Enquanto ela ajudava a arrumar a cozinha, me peguei olhando para ela com gratidão. Aquele fim de semana me mostrou que família não é quem te convida para preencher um espaço por costume, mas quem escolhe ficar, mesmo quando não há nada a ganhar. Foi como se a vida me dissesse: você ainda tem quem te veja. À noite, antes de dormir, Emma me abraçou e disse baixinho: não quero que você se sinta sozinha nunca mais. Eu sorri e respondi: com você aqui, eu nunca estive sozinha de verdade. E percebi que, às vezes, basta um laço verdadeiro para curar o eco de muitos vazios. Dias depois que Emma voltou para a faculdade, ouvi batidas na porta. 3 toques lentos, quase hesitantes. Quando abri, vi Meline, a nora, com aquela expressão calculada que misturava preocupação e conveniência. Estava impecável, como sempre, e trazia um tom ensaiado na voz. Precisamos conversar. Não respondi de imediato. Apenas dei espaço para ela entrar. Sentamos na sala, ela num canto da poltrona, eu na cadeira ao lado. Foi a primeira vez que percebi como sua presença nunca realmente preenchia o ambiente. Meline começou com o discurso de sempre, que tudo não passara de um mal-entendido, que Greg havia confundido as datas, que a foto postada não tinha a intenção de me excluir. Cada palavra vinha polida, mas vazia. Olhei para ela com calma, sem interromper. Eu não tinha mais a necessidade de justificar o que sentia. Quando terminou, disse apenas: não é sobre uma ceia. É sobre todos os anos em que fui esquecida. Vi um pequeno desconforto atravessar seu rosto, mas ela tentou recuperar o controle. Não podemos ficar presos ao passado, Irene. Precisamos seguir em frente. Respirei fundo e respondi com firmeza. Seguir em frente não é fingir que nada aconteceu. Seguir em frente é parar de permitir que aconteça de novo. Ela não esperava essa resposta. Estava acostumada com a minha docilidade, com o silêncio que sempre preenchia as lacunas para ela. Mas agora, o silêncio me pertencia. Era um escudo, não mais uma prisão. Meline, então, mudou o tom. Tentou apelar para os laços familiares, dizendo que as crianças sentiam minha falta, que Greg estava preocupado. Mas eu sabia que aquele discurso era apenas uma tentativa de manter os benefícios que sempre tiveram comigo. Sorri de leve e disse: eles sentiram minha falta ou sentiram falta do que eu fazia por eles? A pergunta pairou no ar, pesada. Ela desviou o olhar, incomodada. Tentou ainda argumentar que eu estava sendo radical, que sempre fomos uma família. Então, de forma tranquila, finalizei. Fomos, sim. Mas uma família só permanece quando há respeito. Eu não sou mais uma peça conveniente nesse jogo. Foi a primeira vez que vi Meline sem palavras.
Ela se levantou devagar, ajeitando o casaco como quem tenta recuperar o controle. Na porta, antes de sair, ainda tentou um último movimento. Greg vai querer falar com você. Eu apenas respondi. Ele pode tentar, mas desta vez, quem decide sou eu. A porta se fechou, e com ela, um ciclo de dependência e desrespeito finalmente terminou. Poucos dias depois da visita de Meline, o telefone tocou novamente. Era Greg. Atendi, sem pressa, com uma serenidade que nunca tive antes. Sua voz soava diferente, mais tensa, quase implorando por um espaço que ele mesmo havia esvaziado. Mãe, precisamos conversar. Eu não entendi o que está acontecendo. Fiquei em silêncio por um instante, deixando-o sentir o peso do eco que tantas vezes senti. Ele começou a se justificar. Disse que houve confusão com as datas, que não era a intenção deles me deixar esperando no aeroporto. Tentou pintar tudo como um mal-entendido, um tropeço passageiro. Mas, para quem já viveu anos de pequenos esquecimentos, não existem tropeços, existem padrões. E eu, finalmente, enxergava o padrão. Respirei fundo e falei calmamente. Greg, não é sobre um dia. É sobre todos os dias que vieram antes dele. É sobre cada mensagem ignorada, cada convite feito só por obrigação, cada aniversário esquecido. Do outro lado da linha, ele ficou em silêncio, como se nunca tivesse pensado nisso como um conjunto, apenas como momentos isolados que não exigiam responsabilidade. Ele tentou ainda se defender. Mas nós somos sua família, mãe. Sempre fomos. Então, com a mesma tranquilidade que a dor me ensinou, respondi. Você foi minha família, mas há muito tempo deixou de ser. A frase saiu baixa, porém firme, como uma porta que se fecha devagar, sem bater, mas que nunca mais será aberta. Houve uma pausa longa. Eu podia ouvir sua respiração pesada, carregada de incredulidade. Ele murmurou algo como, você está nos punindo. Sorri de forma quase triste e disse, não, Greg, estou apenas me libertando. Há uma diferença. Ali percebi que, para ele, sempre fui a solução silenciosa. E agora, sem minha presença para consertar as falhas, ele sentia o vazio que criou. Ele ainda tentou insistir, falando sobre as crianças, sobre a importância de manter a família unida. Mas eu já não carregava mais culpa. Respondi apenas, amor sem respeito não é amor. Presença sem cuidado não é família. E pela primeira vez, fui eu quem decidiu encerrar a conversa. Desliguei sem raiva, sem ressentimento, apenas com a clareza tardia de quem aprendeu a se escolher. Quando coloquei o telefone na mesa, senti algo diferente. Não era euforia nem vingança, era paz. O tipo de paz que nasce quando você deixa de ser prisioneira das expectativas dos outros. Fechei os olhos e respirei fundo. O corte estava feito. E, estranhamente, não doía mais. Depois daquela última ligação, algo dentro de mim se realinhou. Era como se um peso antigo tivesse, finalmente, se dissolvido. Passei a olhar para minha casa com outros olhos. Decidi reorganizar cada cômodo, não para receber visitas ou impressionar ninguém, mas para que o ambiente refletisse quem eu realmente era. Coloquei flores frescas na sala, acendi uma vela só para mim e pendurei uma guirlanda simples na porta. Pela primeira vez, tudo era para mim. Comecei a perceber pequenos detalhes que sempre haviam passado despercebidos. O cheiro suave do meu próprio lar, o silêncio acolhedor das manhãs, a liberdade de fazer as coisas no meu ritmo. Não havia mais a ansiedade de esperar mensagens que nunca viriam, nem o incômodo de ser lembrada apenas quando era conveniente. Era um recomeço consciente, sem pressa, sem culpa. Certo dia, sentei-me na varanda com uma xícara de chá quente. Observei as crianças da vizinhança brincando, os vizinhos passando e acenando, e percebi que a vida continuava. Mas eu, pela primeira vez, não me sentia deixada para trás. Pelo contrário, senti que estava exatamente onde deveria estar, comigo mesma. A dignidade recuperada tinha um sabor doce e calmo. Comecei a cultivar novos hábitos. Voltei a ler livros que deixei parados por anos. Escrevi cartas para mim mesma, registrando meus sentimentos como quem conversa com uma amiga.
Passei a caminhar todas as tardes, apreciando o simples fato de ter o controle do meu próprio tempo. Descobri que a solidão pode ser cruel quando imposta, mas libertadora quando escolhida. Emma continuava presente, ligando sempre que podia, mandando fotos, perguntando como eu estava. E esse vínculo verdadeiro me lembrava que ainda havia afeto genuíno na minha vida. Não precisava ser cercada por muitos para me sentir amada. Bastava um abraço real, vindo de quem escolhe estar ao seu lado, e não de quem aparece por obrigação. À noite, às vezes, eu ainda acendia uma vela. Não para simbolizar saudade ou tristeza, mas para celebrar a liberdade emocional que havia conquistado. Era um pequeno ritual que dizia: estou aqui, inteira, sem precisar de permissão para existir. O silêncio, que antes me machucava, agora era um espaço seguro, meu refúgio. E se há algo que aprendi, é que você pode parar de esperar por quem esquece de você. Pode acender uma vela só para si, pode comprar sua própria torta, pode recomeçar exatamente de onde está, sem precisar de um convite para pertencer. Porque, no fim, a paz verdadeira não vem de quem te esqueceu. Ela nasce quando você finalmente lembra de si mesma. E então, me diga, quantas vezes você também esperou em vão? Quantas vezes acreditou que era só um mal-entendido, quando na verdade já era um padrão? Quantas vezes engoliu o silêncio, achando que era melhor não incomodar? Talvez você também tenha se sentido invisível, conveniente, nunca verdadeiramente querida. Mas a verdade é que você não precisa mais mendigar por espaços que nunca foram seus. Existe uma liberdade imensa em parar de bater à porta de quem não te quer por perto. Existe paz em acender uma vela só para si e redescobrir que o seu valor não depende do olhar de ninguém. E se eu te dissesse que o recomeço não é um caminho distante? Que ele começa hoje, exatamente aí onde você está? É uma escolha simples, mas poderosa. Escolher a si mesma. Escolher romper ciclos que só te machucam. Escolher o afeto genuíno e deixar para trás tudo que não é verdadeiro. Agora eu te pergunto, o que você ainda está segurando que já deveria ter soltado? Quem você ainda está esperando, mesmo sabendo que não vai chegar? Pense nisso, e quando estiver pronta, dê o primeiro passo para a sua própria paz. Se esta história tocou seu coração e te fez refletir, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, sempre vamos compartilhar histórias que curam, inspiram e lembram que você nunca está sozinha.